Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos Felipe Rodrigues Monteiro. Ele é bacharel em Direito pela USP e mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito, também pela Universidade de São Paulo, a USP. O Felipe, ele também é autor do artigo Desenvolvimento Sustentável dos Municípios Brasileiros segundo o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IAGM, Diretrizes em nível macro e execução em nível micro. Felipe é coautor do artigo com outros três colegas, o Nelson Bandeira, a Rita Teodoro e o Edson Seleme. Felipe, obrigado aí por topar conversar conosco. Bom dia, Maurício. Eu que agradeço, Maurício. Agradeço também a toda a equipe da Escola Paulista de Contas Públicas, pela oportunidade de estarmos realizando esse podcast. E já aproveito para também dizer que eu estou aqui representando meus demais colegas e coautores do artigo, o Dr. Nelson Flávio, doutora Rita, Dr. Edson Saleme também. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, Felipe. Queria começar então sobre o artigo, que acabou de sair na revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas. Inclusive, gente, o link para a revista e para o artigo estão na descrição do episódio. Vamos conversar então. Primeiro, Felipe, o artigo ele tem esse tema aí do desenvolvimento sustentável municipal, focado em municípios, e também traz a questão do EGM. Um ponto que eu acho importante, a gente já falou um bocado de EGM aqui no Pod Contas, a gente conversou com muitas pessoas que estudam de alguma forma o EGM, mas eu acho legal ter essa noção de como que o EGM impacta também o desenvolvimento municipal. Mas antes disso, eu queria entender qual o papel dos municípios na garantia do desenvolvimento sustentável. Bom, Maurício, primeiro a gente tem que entender que a Constituição de 1988, ela tem ela colocou na alocação de competência dela uma certa regra de proximidade, Então, quando nós falamos assim, de proximidade, nós temos que pensar que o cidadão, o munícipe, ele está mais perto ali de qual dos entes, É mais lógico que ele está perto do município, onde efetivamente ele vai receber todas aquelas diretrizes que foram exaladas a nível macro, que nós utilizamos essa palavra para destacar bem, no artigo. Todas aquelas diretrizes, orientações, políticas públicas a nível macro, elas vão chegar de alguma forma ou de outra, em última análise, no munícipe, que está mais perto de onde? Do município, se formos ver dessa questão de gestão pública, Então, quando nós aproveitamos para falar de desenvolvimento sustentável, fica claro que quem receberá toda essa efetividade das políticas públicas vai ser o cidadão. O município ele está muito próximo do cidadão, muito mais próximo do que os demais entes. Então, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós entendemos que esse EGM, o Índice de Gestão Municipal, ele consegue fazer com que a gente chegue mais próximo desse desenvolvimento sustentável que já vem sendo falado há bastante tempo, que agora com a Agenda 2030 da ONU está sendo tá maior ainda a relevância desse conceito. E isso tem tudo a ver com as políticas que são exaradas a nível macro sendo aplicadas a nível micro. O IEGM ele vai tentar, de alguma forma, calcular, medir uns parâmetros que o Tribunal de Contas criou, essa efetividade a nível micro, a nível do cidadão, o que ele está recebendo, Maurício? Essa aqui é a importância desse índice. Verdade, Felipe, é isso aí. O IAGM é um índice bem legal, acho que o pessoal aqui do tribunal gosta bastante de falar dele e do impacto que ele pode ter na melhoria da gestão. A gente recebe também artigos sobre isso, já gravou episódios sobre isso. Eu acho bem interessante debater questão de indicadores também para medir a efetividade, E em relação aos municípios, você colocou muito bem, o ente que está mais próximo do cidadão, é importante, faz uma série de gestão de diversos serviços públicos aí, questão das ruas, das calçadas, escolas
municipais são, né, as maiores aí do Brasil, as que tem mais professores e alunos. Então é realmente algo está muito próximo do cidadão, e aí é importante a gente estar pensando em como melhorar essa qualidade de serviço público, garantindo também essa questão do desenvolvimento sustentável. Exatamente. E você comenta também que há um fenômeno, né, da metropolização do interesse local. Aí eu queria que você comentasse também o que é essa metropolização do interesse local e como tem se dado esse processo. Bom, Maurício, primeiro a gente tem que também voltar na Constituição de 88, né? Ela colocou o município como um ente, né? Um ente federado. Então, o que acontece é o seguinte, houve uma hipertrofia da criação de municípios no Brasil, né, devido a essa relevante autonomia que foi dada a eles. Né? Então, hoje a gente está contando aí com 5.568 municípios no Brasil. É uma quantidade gigantesca. Só no estado de São Paulo nós temos 644 municípios. Né? Então, você junta esse parâmetro constitucional com o processo de desenvolvimento que vem ocorrendo desde a Revolução Industrial, o aumento da população, a quantidade de processos de conurbação, né, que são quando duas cidades elas acabam se mesclando de tal forma que você já não vê os limites físicos entre duas cidades. Então isso promoveu essa metropolização, não é? Que são quando dois ou mais municípios limítrofes, né, eles já não são mais distinguíveis. Então você tem o que foi chamado de metropolização, e isso está no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal, né? E aí você vai ter toda uma questão de competência, né? Porque você tem a competência municipal, que é baseada no interesse local, né? Mas você tem essas regiões metropolitanas, que já são essa união de conjunto de municípios que são limítrofes, né? Pelo processo de conurbação, se tornaram assim. E você não pode mais dizer que é um interesse local, porque são vários, né? São um conjunto de municípios. E aí que vem, né, toda uma teoria, né, sobre isso, e que não cabe o interesse local a essas regiões metropolitanas, mas sim o interesse comum, né? Então, o que vai acontecer é que nessas regiões metropolitanas vai vigorar o que a gente chama de interesse comum, e não interesse local. Né? Onde eu moro aqui em Cubatão, na Baixada Santista, e a Baixada Santista é uma região metropolitana, Maurício. Então aqui também, sobre uma região metropolitana, vige o interesse comum. Né? Diferente de se você somar cada município que pertence a essa região metropolitana, vige o interesse local em cada um deles. Porém, no todo, no conjunto dessa região metropolitana é o interesse comum, que está acima, que está além do interesse local. Né? Então isso vai ter muita consequência, né, juridicamente. A definição, por exemplo, do interesse comum é diferente da definição do interesse local. Nós temos, né, muita jurisprudência sobre isso, diversas doutrinas sobre isso também. Então são elementos que se complementam, Maurício. Eu acho que é difícil dizer que um é o oposto do outro, sempre se complementam, mas claro, não pode invadir uma esfera do outro, da competência do outro, né? Então isso, o direito ele se adapta à sociedade, né? A sociedade evoluiu, a população aumentou muito, isso favoreceu um processo de conurbação, e o processo de conurbação gerou a necessidade de se identificar juridicamente essa região conurbada, né? Que são as regiões metropolitanas. Exato, e aqui em São Paulo mesmo, nós estamos na maior região metropolitana do país, né? Realmente é uma conurbação gigantesca. São Paulo, só a cidade já é grande, mas você pega aqui o entorno, né? Os outros municípios que tem por aqui, o ABC, Osasco, Barueri, você vê que tem uma quantidade de pessoas enorme que vêm para São Paulo durante o horário comercial, né? E ficam em São Paulo e vivem em São Paulo também. Então, realmente, essa questão de interesse comum
é muito verdadeira, e especialmente em serviços públicos, né? Transporte, saúde, educação. Eu acho que esses 3 serviços, principalmente segurança também, são claramente interesses compartilhados, né? E acho que realmente pensar dessa forma é o melhor, né? Não tem como resolver só para um. Exato. E falando também, e aí justamente houve essa metropolização dos interesses locais, se tornando interesses comuns, como você bem colocou, Felipe. E a gente tem o IAGM para medir cada município, para tentar melhorar aí o serviço, né, para medir as melhorias, os impactos do serviço, e monitorar também a questão dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você podia brevemente só comentar sobre a definição do IAGM, o que ele é, e também os ODS, o que eles são, e também comentar então a ligação, como que o IAGM pode ser utilizado para monitorar os ODS? Com certeza, Maurício. Vamos começar então primeiro pelo desenvolvimento sustentável, né? E aí, antes de chegar nesse conceito, a Agenda 2030 da ONU, né, ela estipulou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? São bastante deles, mas alguns deles principais eliminação da pobreza, da fome, da desigualdade, né, e promover um equilíbrio do meio ambiente, né, de forma que tanto a sociedade atual quanto a sociedade futura, ela possa ter um bem-estar, né? Não adianta nós só queremos para nós e ignorar o nosso futuro, né, Maurício? Então, assim, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, ele é bem debatido e surgiu primeiramente no relatório Brundtland, em 1987, né, ele era um documento chamado Nosso Futuro Comum. E ele veio conceituado da seguinte forma, Maurício: satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Então é exatamente isso, nós termos na sociedade presente um bem-estar, mas sem destruir, acabar com o futuro da próxima sociedade, das próximas gerações que virão, né? E da declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento, nós também vemos esse princípio número 5, né, que a erradicação da pobreza também foi enquadrada junto com esse desenvolvimento sustentável, né? Então, o desenvolvimento sustentável, ele abarca muita coisa, não é só o meio ambiente, mas todo um bem-estar da população, né? A gente tem até um conceito, né, uma definição de cidade sustentável. E as cidades sustentáveis, elas só podem ser vistas sob 2 ângulos, né? O primeiro é que uma cidade sustentável, ela é ambientalmente segura, ela é inclusiva, né? E ela também é economicamente produtiva, né? Então a gente tem bem essa questão, né, dos cidadãos terem a melhora do seu bem-estar, mas sem degradar o mundo em que vivemos, né? E uma segunda concepção dessa cidade sustentável são as cidades inteligentes, que aí seria a mesma coisa do que já foi dito, mas com o acréscimo das tecnologias de informação e comunicação. Né? Nós estamos vendo, por exemplo, hoje em dia, a evolução da inteligência artificial, né? Acredito que ela, se bem trabalhada, pode ser um grande potencial para melhorar a sociedade, né? A gente tem que sempre pensar nesse bem-estar social, né? De que forma essas novas tecnologias da informação podem ser usadas para melhorar a qualidade da sociedade, né? Bom, enfim, aí tendo todo esse complexo, né, essa gama de desenvolvimento sustentável, de teorias e tudo, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, na Agenda 2030, ela estipulou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que a gente chama de ODS. E foi aprovado em setembro de 2015, né, na Assembleia Geral das Nações. E, bom, Maurício, desde lá tem havido um esforço entre os países de tentar promover ao máximo, né, esse desenvolvimento sustentável, erradicando a pobreza, erradicando as desigualdades. E o IEGM, do Tribunal de Contas, ele vem nesse caminho, né, com uma tentativa de fazer o que se pode, o que se está ao alcance, né, Maurício?
A gente nunca faz nada que não está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance nós tentamos fazer. Isso é o que o Tribunal de Contas fez com excelência com esse IEGM, que é um índice muito, muito interessante. Ele foi criado em 2015 pelo Tribunal de Contas de São Paulo, né, e ele tenta auxiliar nesse desenvolvimento sustentável, né? Ele é uma medida, é uma ferramenta que vai medir a efetividade dos municípios brasileiros, né? Primeiro começou aí no Tribunal de Contas de São Paulo, e hoje nós já vemos isso sendo aplicado, esse IEGM sendo aplicado ao longo de todo o Brasil. Todos os tribunais de contas do Brasil vêm aplicando esse IEGM. Mais para frente eu já falo os dados que a gente conseguiu coletar deles, mas enfim, esse IEGM ele vai medir alguns fatores, né, que são muito importantes para todos os municípios, né, e que sempre são apontados nas contas municipais todos os anos, né. Como nós sabemos, os municípios, né, os órgãos públicos, eles têm que prestar contas, né, Maurício? Então, é o dinheiro público que tá correndo, né? Então, tem que ser prestado contas, não pode ser uma coisa que se deixa levar aplicando aqui e ali, utilizando o dinheiro público de uma forma totalmente irresponsável. Então, o Tribunal de Contas ele serve justamente para corrigir essas imperfeições, né, que muitas vezes ocorrem entre os municípios, né, da aplicação das contas municipais, né? Então, assim, nós temos o que eles analisam: a educação, a saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, segurança e governança em tecnologia de informação, né? Então são itens essenciais, né, a todo município, que já são, né, sempre foram analisados pelos Tribunal de Contas, mas agora de uma forma, vamos dizer assim, metodológica, em um índice, né? E esse índice ele vai possuir 5 faixas de classificação e que tomam em consideração esses setores que eu acabei de falar, né? Então, essas 5 faixas são a altamente efetiva, né, que é a letra a muito efetiva, que é a letra B+, a efetiva, que é a letra B, e em fase de adequação, que é a C+, e baixo nível de adequação, que é a letra C. Então, através dessa métrica, Maurício, já é possível observar. É claro, né, como todo índice, como toda métrica, nunca é 100%, né, a gente tem que sempre lembrar, nunca é 100% nunca é uma verdade universal, né? Eu faço aqui o curso de filosofia do direito e a gente sempre fala dessa questão da verdade, né? Então, assim, nunca vai atingir 100%. Porém, com esse índice, nós já temos uma métrica muito interessante, muito útil, uma ferramenta importantíssima, Maurício, que já serve para medir a qualidade média dos municípios brasileiros, né? Então, com essas 5 faixas, de A até C, nós conseguimos já identificar se realmente o cidadão está recebendo essas políticas públicas a nível macro, se está caindo para o cidadão de uma forma razoável, se ele está recebendo, enfim, o que foi prometido a ele, né, Maurício? Porque é o que é prometido a todos nós, né? E muitas vezes nós não recebemos. E isso ficava nos pareceres do Tribunal de Contas, mas com esse índice agora é possível observar, né, realmente o que está acontecendo, né, através de faixas e categorias. Dá para dizer, realmente escancarar muitos municípios que não vêm fazendo o seu trabalho de casa, né? Exatamente, esse é um papel muito importante do IEGM, né? Porque a gente também, quando vai ler sobre políticas públicas, a gente vê que uma das coisas importantes para monitoramento é indicador, e muitas vezes não tem indicador, ou se constrói um indicador que não pega muito do que de fato ele quer medir, ele não é tão bom para medir o que ele se propõe. Mas o IEGM está bem robusto aí, tem alguns anos já de evolução, e hoje realmente foi tão influente que começou em São Paulo, como você bem colocou, e espalhou aí pelo Brasil. Então realmente foi uma mudança aí de paradigma na utilização de indicadores para medição de desempenho. E realmente tem essa ligação muito forte do IEGM com os ODS, né?
porque eles têm tudo a ver ali, questão de gestão, de sustentabilidade, tem um índice aí para cada e tal. Isso é bem interessante também. Felipe, queria abrir para você complementar com algum ponto, assim, alguma consideração que você tenha em relação ao artigo, que eventualmente eu não tenha puxado aqui, mas já queria também aproveitar para te agradecer muito aí pela participação. Foi uma conversa super objetiva, mas também super rica, super legal. Te agradecer muito. E obrigado também, claro, por enviar o artigo, que a gente já publicou e está aí na descrição. Então, obrigado por colaborar aí com a Escola de Contas. Eu que agradeço, Maurício. Só então para complementar, o nosso trabalho de pesquisa justamente quis analisar o IEGM, tanto a nível do estado de São Paulo, mas também dos outros estados, Maurício. Então a gente começou a analisar, né, quais foram as notas dadas pelos tribunais de contas de outros estados desde a implementação do IEGM. Né? O IEGM foi implantado em São Paulo em 2015, mas em outros estados foram ao longo do tempo. Né? Então, nem todos os estados aplicaram em 2015, alguns em 2016, outros em 2017, enfim. Mas vem sendo aplicados aí a nível nacional e nós procuramos, né, identificar os sites onde que se podia averiguar, né, as notas desse IEGM em outros estados, e nós tivemos uma surpresa, né, talvez uma surpresa infeliz. Infelizmente, do início do IEGM de 2015, 2016 para cá, Maurício, houve uma piora assim, na qualidade dos municípios brasileiros. Se você olhar para o IEGM, ele vinha numa média, poderia dizer que de 2017, 2018, os índices ao longo do Brasil, os índices municipais, tiveram uma melhoria, porém de 2019, 2020, nós acreditamos, né, que isso seja também devido ao Covid, que infelizmente foi um impacto muito grande, né, em todo o país e nos entes municipais mais ainda, foi um impacto muito grande e o índice decaiu bastante em 2019, 2020 em diversos municípios brasileiros, né? Esse índice foi bem baixo, né? E assim, o que nós gostamos muito é que alguns, por exemplo, o Tribunal de Contas de São Paulo é maravilhoso infográfico, né? É bem claro, é bem objetivo, né? De forma que qualquer cidadão pode entrar no site do Tribunal de Contas de São Paulo, ir lá em IEGM e consegue identificar facilmente, né? Até por o IEGM ele tem várias faixas, né? E vários fatores, né? Por exemplo, segurança, né? Educação, e você consegue filtrar por essas faixas, né? Porque às vezes um município ele tem uma nota elevada em um dos fatores, por exemplo, segurança, porém tem uma nota muito baixa em outros fatores, o que vai fazer com que a média, né, o IGM ele pega essa média do IGM não seja tão boa assim, né, mesmo que um dos fatores ou dois, por exemplo, seja muito bom. E o que acontece é que os infográficos de outros tribunais de contas, de outros estados, eles são bem precários ou mesmo ausentes, né? A gente percebeu que alguns tribunais de contas quiçá tinham infográficos, Maurício. Então, assim, eram dados soltos, sabe, de baixar em tabela de Excel e vir 500, 600 municípios numa tabela com todos os setores C, C+, né? E aí você mesmo tem que fazer a média, sabe? Isso foi bem difícil para nós. Ficamos um pouco decepcionados, né, como às vezes o IEGM vem sendo aplicado, mas a forma, porque isso importa muito, Maurício, é a forma como ele é publicado, né, a informação, porque não adianta ter só o índice e você não ter como a forma do cidadão olhar para ele, bater o olho e opa, já ver, né, ali como está sendo aplicado, né, e, inclusive meus parabéns ao Tribunal de Contas de São Paulo, vocês fornecem um mapa, né, ali dá para ver com até as coresinhas, tem uma cor para cada nota, né? Então fica muito fácil de identificar. Também o Tribunal de Contas do Paraná já tem os nossos parabéns, porque realmente o infográfico é muito bom. Mas assim, o grosso dos estados brasileiros, né? Realmente deixou um pouco a desejar nessa questão de infográficos. Às vezes faltando informação também, o que infelizmente não conseguimos por causa disso
inserir todos os dados no artigo. A intenção nossa era analisar como o EGM vem sendo aplicado em todos os estados desde do seu início, né, do seu implemento. Mas a ausência aí de infográficos em diversos tribunais de contas impediu que a gente conseguisse fazer essa coleta, né? Mas enfim, nós tivemos aí o suficiente já para dizer que a situação dos municípios, Maurício, não é boa no Brasil. Infelizmente, decresceu o índice desde 2019 para cá. Teve um leve aumento em 2021 em alguns estados, né? Mas a média é de C ou C+, né? A C é a última, como já foi falado aqui, a indicação é a faixa mais baixa, né? E às vezes quando não é C, é C+, no máximo é B. Mas municípios na qualidade A, Maurício, de média, olha, eu acho que se conta nos dedos, não deve dar nem 5. Aí, por exemplo, Paraná, até onde nós conseguimos observar, era o único estado com um município no nível A, de EGM, né? Então, assim, nós vemos como que, infelizmente, o Brasil precisa trabalhar a qualidade, né, dessas políticas a nível macro e essa efetividade a nível micro. E o EGM, ele veio escancarando isso. Nós gostamos muito dessa ferramenta porque isso permite que seja mais fácil para a população identificar o que está acontecendo na realidade, né? Não só o que está acontecendo, onde está acontecendo, quais são os municípios que não estão fazendo o trabalho de casa, né? Então, assim, não adianta ter só políticas e mais políticas e diretrizes, que o Brasil tem muitas, né? Muitos são, nós sabemos, nós somos juristas, a quantidade de normas que tem no Brasil. E se isso não ocorrer a nível da realidade social, né, e principalmente a nível do município, né, e o município que está atrelado a ele, nós vamos ter uma constituição simbólica, né? O Marcelo Neves é um autor bastante renomado, né, e muito debatido atualmente, e ele fala que uma constituição simbólica é aquilo em que a constituição ela serve apenas de princípios, de normas, mas que realmente acaba não tendo uma efetividade, né, na realidade social. Aquelas normas, elas, vamos dizer assim, não existem ou existem de forma insuficiente. Né? Então você tem uma legislação simbólica, né, e não queremos que isso aconteça, né, porque não foi para isso que a Constituição foi promulgada, não foi para isso que não é para isso que se votam leis, né? As leis são votadas para ter eficácia, né? E é isso que o IEGM ele coloca e escancara, se realmente está tendo a efetividade dos municípios está sendo concretizada, né? Se todo o dinheiro que nós, né, os cidadãos, a população brasileira, ela paga, se está revertendo a elas mesmas, né? Então, é muito importante o EGM e isso mostrou para nós, né, nós que fizemos aqui o artigo, né, os coautores, como a situação do Brasil é um pouco desesperadora em alguns momentos, porque a quantidade de municípios em um nível extremamente baixo do IGM é muito elevada, né? Então, assim, o que nós acreditamos que pode melhorar são os infográficos, né, a distribuição, a publicação mais facilitada, né, de acesso aos dados, para que a população mesmo, ela observe esses dados, Maurício, e ela pressione, porque não tem outro jeito, né? Quando a coisa tá difícil, né, tem que haver uma pressão popular, porque é a forma das coisas serem resolvidas muitas vezes. Infelizmente, nós temos essa situação no Brasil e o IGM serviu de uma ótima ferramenta uma ferramenta empírica, né? Eu sou da área também de sociologia do direito e nós precisamos muito de ferramentas empíricas, Maurício, que justamente nos conferem dados para que nós possamos fazer nossas teorias, possamos aplicar, né? Enfim, né? Em toda a base nossa teórica, né? Que não basta só a base teórica, tem que ter a base empírica, e o IEGM é excelente para isso, vem sendo aplicado na maioria dos estados, infelizmente alguns não vêm sendo publicados de uma maneira eficiente, com infográficos adequados, mas já é um excelente começo, né, que o Tribunal de Contas de São Paulo aí
deu o primeiro passo, e agora esperemos que isso seja cada vez mais adotado ao longo do país e que a população possa observar esses dados com um olhar de, né, podemos melhorar, né, Maurício? Perfeito, Felipe. Quem tiver interesse, aproveita para recomendar aí o site do IAGM, painel do IAGM do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que realmente são muito bons e dá para visualizar muito bem aí os índices por cada município, então fica bem claro. E de outros tribunais de contas que também tem o IAGM. Então é isso, Felipe. Novamente, muito obrigado. Obrigado por topar o convite aí, falar um pouco sobre o artigo. Até a próxima, então. Eu que agradeço, Maurício. Eu agradeço a toda a equipe e mais uma vez me faço representante aqui dos coautores. E, bom, enfim, muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.